Eu quero ler com os irmãos a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 5, né? Palavra do Senhor aos nossos corações nesse dia, com a ênfase, né? Desafio para nós estarmos trabalhando. Então, Paulo deixou a seguinte narrativa. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, de todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Amém? Eu vou convidar o irmão Anderson Pessoa e a irmã Cláudia, estão nos acompanhando. Eu vou convidar o Anderson para orar nesse momento, e agradecendo ao Senhor pela sua oportunidade, e que o Senhor venha nos dar um pão da sua palavra. Amém, louvado seja o Senhor. Oremos. Querido Deus, Senhor dos exércitos, Deus de glória e majestade, Pai bondoso, nosso Senhor, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, porque tu és o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. A quem buscar, senão a ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque, Senhor, tu és a nossa rocha, tu és a nossa salvação, tu és o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar e te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Criador, tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu és aquele que está nos esperando um dia, Senhor, para estarmos juntos contigo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, exercitando a nossa fé, Senhor. Exercitando, Senhor, as nossas armas, Senhor, contra as astutas ciladas do inimigo, Senhor. Senhor, nós pedimos agora que a palavra, Senhor, seja colocada em nossos corações, Senhor, para tirar todo e qualquer medo, Senhor, toda e qualquer desconfiança, Senhor, toda e qualquer, Senhor, atuação do inimigo sobre as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Receba a nossa gratidão, usa o teu servo agora para falar daquilo que tu tens no seu coração para cada um de nós. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Meus amados, a palavra do Senhor nesta manhã, na narrativa do apóstolo Paulo, basicamente um agradecimento, né, com respeito à igreja que está em Tessalônica. Nós olhamos mais com a condição de um desafio, né? Paulo colocando ali para os irmãos de Tessalônica a condição de um desafio, né, para a continuidade. E hoje nós estamos enfrentando esse momento que é um momento desafiador para as igrejas, um momento muito mais desafiador para as igrejas pequenas, né? Em termos de número, aquelas que ainda estão enfrentando dificuldade no seu espaço físico. Mas nós vemos que o desafio da continuidade é um desafio da fé, né? É um desafio em que vai mexer com a nossa percepção. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós vamos vendo a narrativa da internet, quando nós vemos igrejas sendo perseguidas, cristãos sendo sacrificados, de toda forma, assim nós vamos olhando e percebendo que o desafio da continuidade é o desafio da fé. E como alguém já disse, o desafio da fé não é uma corrida de 100 metros. Porque a corrida de 100 metros, né? Pastor Enio, que está acostumado com todo esse aparato, dá aquela corridinha, lá na frente já está descansando, né? Mas a maratona, né? Ela é diferente. Ela exige do competidor uma série de recursos, ela exige do competidor uma visão do alvo a ser alcançado, né?
Sendo assim, nós vamos ver que essa maratona de fé, ela vai acontecer para toda a vida. E toda a vida a igreja vai estar dependendo dessa condição, dessa força, né? Então, a sustentação da maratona, dependendo da visão a ser alcançada, o preparo do participante e a dosagem de suas energias nos momentos mais decisivos. Nas nossas caminhadas de entrega da nossa vida no trabalho da igreja, não é muito diferente, né? Seja na implantação ou na continuidade do trabalho. A visão é o fator fundamental. Acreditar naquilo que está para acontecer. Eu fico me lembrando, já falei com os irmãos, mas eu lembro da nossa experiência, na nossa primeira igreja, quando nós estávamos trabalhando já com a igreja ali implantada em Palmares, né? E falaram a respeito de Sacoaçu, né? Boa Esperança. Eram 4 quilômetros distante de Palmares, né? E tinha que ir a pé, né? Quando nós nos dispomos ali a avançar naquela direção, alguém disse, não adianta, pastor, ir para aquele lado ali, que aquilo ali não adianta nada. Aquele pessoal ali só quer cesta básica, né? Eles não vão fazer nada. E para encurtar a história, amados, nós insistimos naquela visão. E o resultado, hoje nós temos ali a Igreja Batista de Boa Esperança, na liderança do pastor Valdir de Almeida Coutinho, implantada numa área de, vamos dizer assim, de 1.200 metros quadrados, né? E hoje eu acredito que até o santuário tem ar-condicionado. Nós olhamos, amados, e percebemos que Paulo, com Tessalônica, não é diferente. Pois quando estava em Troade, em Atos 16, 8 e 9, teve a visão dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente partiram. E qual deve ser a nossa visão hoje? Deve-se avançar, porque os resultados vão acontecer se não desanimar. O desafio da continuidade, meus amados irmãos, ele exige uma percepção do objetivo. Ele exige que a igreja esteja posicionada, esteja olhando na direção que o Senhor tem colocado. De alguma forma, nós estamos olhando e não percebemos com muita nitidez aquilo que o Senhor está nos mostrando. E vai depender de nós estarmos sentindo, verificando que existe uma oportunidade. E é necessário que nós tomemos a decisão de avançar no objetivo. Ali em Atos 16, 8 e 9, quando Paulo teve a visão daquele varão macedônio pedindo que ele fosse ajudá-los, amados, aquilo ali mexeu com o íntimo do apóstolo, mexeu com a sua percepção espiritual, mexeu porque ele já estava vindo na primeira viagem missionária e avançando com toda aquela ênfase de mostrar a condição do desafio. Eu falava ontem com o pastor Maurício que, apesar de todas essas condições, nós vamos sentindo que a visão, ela vai estar diante de nós. Mas acontecerão as dificuldades. Paulo, depois da visão que ele teve ali daquele varão macedônio, ele percebeu o valor, ele sentiu o impacto. E quando os irmãos olham para a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica está colocada de uma forma, num lugar desafiador. Ali a Macedônia estava ali como uma grande metrópole, uma condição ali já com cerca de 200 mil habitantes, e
numa forma em que dependia da ação de uma decisão muito agressiva para que pudesse alcançar a condição da pregação do Evangelho. E da visão, se os irmãos olharem lá a Atos de 16 até o capítulo de número 18, os irmãos vão acompanhar que após a visão, Paulo tinha tudo para chegar e desanimar, né? No 16, ele, quando partiu, já foi preso, né? Foi preso ali. Levou uma porção de chicotada. Mas foi para uma bênção que aconteceu a conversão do carcereiro de Filipe, né? Nós olhamos de Paulo avançando, chegando ali na Macedônia e encontrando assim uma série de dificuldades, pressões daqueles que não queriam a pregação do Evangelho. Mas Paulo manteve-se firme no objetivo. Nós olhamos, amados, que além de nós estarmos percebendo a condição desse objetivo, nós precisamos exercitar a visão. Não é em termos de crítica nem comentário negativo, mas nós percebemos a condição das igrejas, né? Quando acostumado àquela condição de membro da igreja, de estar ali e ali rápido, voltar rápido, né? Que eu falei uma vez e as pessoas ficaram assim, aborrecidas comigo, algumas pessoas ficaram aborrecidas comigo, porque eu disse que as pessoas ficam acostumadas ao cafezinho, né? Aquele cafezinho que ele toma, vai lá, toma aquele cafezinho e vai correndo. E não percebe a condição de uma oportunidade de um avançar. Paulo, depois de chegar ali a Macedônia, ele, no capítulo 17, Atos 17, do verso de número 1 ao verso de número 9, nós vamos ver Paulo exercitando a visão, né? Paulo avançando ali com o desafio, Paulo colocando ali em prática a condição, indo à sinagoga, chegando àquelas pessoas ali, mostrando a condição de que o Senhor Jesus, o Cristo sacrificado, ele era o Messias, ele foi que morreu para trazer o perdão dos nossos pecados. O exercício da visão, amados, depende de decisão, depende de nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos daquela condição totalmente simples que nós estamos acostumados a avançar. Conversava naquela viagem que eu fiz no barco lá na Amazônia, conversando com um garoto aqui da Baixada, né? E ele estava lá como radical na Amazônia, se preparando para avançar no trabalho com o Ribeirinho. E eu perguntei, por que você veio? Como é que você veio parar aqui, rapaz? Ele falou, pastor, eu vim fazer um documentário. Eu sou fotógrafo. Eu vim fazer um documentário do trabalho aqui na região amazônica, do evangelismo da Junta de Missões Nacionais. E eu fiz o documentário, mas um documentário maior foi a minha vida, que aquilo tocou a minha vida de uma forma, quando eu vi aquele desafio, aquele preparo, quando eu vi aquilo acontecer, eu falei assim, eu não estou fazendo nada, eu vou assumir uma responsabilidade. E nós olhamos, amados, Paulo ali no capítulo de número 17 de Atos, ele mostra o impacto, ele mostra a necessidade, ele mostra a condição de que nós precisamos avançar, nós precisamos tomar a decisão de assumir a nossa responsabilidade. Quando Paulo coloca aí no capítulo, no verso 3 de 1ª e 2ª Tessalonicenses, quando ele coloca, irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé
cresce sobremaneira. Amado, Paulo, ali, quando avançando no desafio, na primeira viagem missionária, na primeira carta aos Tessalonicenses, no comentário da primeira carta, Paulo coloca, o comentarista coloca a narrativa da viagem de Paulo dessa forma. Originalmente, na sua segunda viagem missionária, Paulo tinha viajado 170 quilômetros de Filipe, via Anfípolis e Apolônia, para Tessalônica. Como era seu costume, ao chegar ele buscou uma sinagoga onde ensinar o evangelho para os judeus locais. Nessa ocasião, dialogou com eles a partir com relação à morte e ressurreição de Jesus, a fim de provar ser Jesus de Nazaré o verdadeiro Messias prometido. Em Atos 17, 2 e 3, alguns judeus creram e, em seguida, prosélitos helênicos e algumas das distintas mulheres da comunidade também se converteram. Mencionado dentre esses nomes, cristãos, nesses novos cristãos, estavam Jasson, Gaio, Aristarco e Secundo. Nós olhamos, amados irmãos, que na percepção do objetivo, nós temos que nos dedicar e vamos ver os resultados. Os resultados, eles vão acontecer de uma forma prática. No domingo próximo passado, os irmãos até observaram no final da oração, né, quando eu falei aí a primeira igreja batista de Santa Teresa, né, foi nas marcas, né, quando, olhando o desafio daquele trabalho, como já falei para os irmãos, mas repito, que uma senhora não crente chegou e falou para mim: Raimundo, por que você não vai para Santa Teresa e coloca ali uma igreja de crente? Eu falei: impossível, ali não tem uma igreja evangélica em Santa Teresa. Ela falou: não tem. Eu falei: eu saí com a Penha ali, depois de uma semana, vamos verificar aquilo ali. E Santa Teresa, um bairro centenário, um bairro em que ali foi a resistência dos portugueses para combater os franceses, e ali não tinha uma igreja evangélica. Ali não tinha um trabalho evangélico. E quando eu perguntei para aquele rapaz ali na praça, no Largo dos Guimarães, falei para ele: moço, não tem uma igreja evangélica aqui em Santa Teresa? E a resposta daquele cidadão foi bem impactante. Gente boa, igreja aqui não cola, e crente aqui não se cria. Eu falei: amém, aleluia. Então vai ter uma igreja aqui o senhor falou, vai ter uma igreja aqui. E vai encurtar a história hoje. Domingo próximo passado, a igreja completava 20 anos. 20 anos. 20 anos em que nós saímos de um buraco de 12 metros para um santuário, que eu digo, mais simpático ali na Santa Teresa. Amados, exige a condição da continuidade, o desafio da continuidade, ele exige a percepção do objetivo. Se nós não tivermos o objetivo, nada vai acontecer. Tudo vai ficar parado. E nós olhamos que quando nós participamos desse objetivo, o desafio da continuidade, ele cria base para avançar. Nós olhamos e vemos Paulo, quando falando ali aos Tessalonicenses, mostrando uma condição do resultado, né? O resultado, o capítulo do versículo 4, mostra a condição em que
Paulo, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos das vossas igrejas, nas nossas igrejas, à vista da vossa constante fé e todas as vossas perseguições nas tribulações que suportaram. Nós olhamos então, amados, que o desafio da continuidade, ele cria base para avançar. Com algumas circunstâncias, nós observamos que nós não conseguiremos avançar se nós não persistirmos. Não existe condição em que você possa alcançar na vida se não houver persistência, se não houver dedicação. E o nosso trabalho, nós vamos observar, amados, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, quando estava escrevendo a igreja de Tessalônica, ele já mostrava a realidade do trabalho de uma igreja, do desafio que ela colocava diante das outras. Eu fico assim, alegre, né? Com um orgulho santo com a Igreja Batista da Urca, que nós olhamos assim e falamos assim, nós não sabemos aonde vamos chegar, mas o Senhor sabe. Quando nós olhamos e falamos das ofertas missionárias da Igreja Batista da Urca, né? Qual foi agora a oferta de missões mundiais? 8 mil e até esqueci quanto foi, né? A irmã Lília sabe, né? Acho que foi, não, 8 mil não. 10 mil. 10 mil a oferta de missões mundiais. Não, e agora? E ano que vem? Qual vai ser o nosso desafio? Agora, missões urbanas, a nossa oferta de missões Rios, ano passado, lamentavelmente, tristemente, quando eu falei com o pastor Newton, que nós fomos a primeira igreja a entregar a nossa oferta. Nós olhamos e o pastor Newton falou assim, pastor Raimundo, lamentavelmente as outras igrejas não entregaram. Amados, ou igrejas não entregaram as ofertas. Igrejas não mostraram o reflexo da Igreja Batista de Tessalônica para que as igrejas possam, assim, se gloriar e valorizar. Nós olhamos e entendemos que esse avançar, ele parece até meio utópico. Quando as pessoas falaram para mim, para o pastor Euclide, que o pastor Euclide é o Dom Quixote, né? E para completar, assim, e você, Raimundo, é um aprendiz de Dom Quixote? Eu fiquei assim, falei, aleluia, aleluia, porque nós estamos correndo atrás, enfrentando esses ventiladores gigantes e avançando, persistindo, porque temos certeza que o momento que esse nosso trabalho no Senhor não é vão. Cria base para avançar, amados, com o resultado das experiências. Nós podemos ter certeza, eu digo para os irmãos, com certeza, desses grandes desafios. Fico me lembrando que comentava com a Penha, quando nós começamos ali em Palmares, atrás, não tinha ponte, o rio. O santuário ficava de um lado da comunidade e entre a comunidade e o santuário tinha um rio. E nós descíamos aquele barranco. Primeiramente, nós chegamos ali para descer e atravessar por lá, até que, seguindo todo o desafio, a igreja deixou ali uma ponte. A igreja construiu uma ponte. Eu parei algum tempo atrás, aí uns meses atrás, parei ali e perguntei quem foi o doido que fez essa ponte aí. O cidadão falou, não sei não, foi os caras aí. Eu estava falando com o doido, né? Estava falando que quando nós chegamos, falamos, Valdir, vamos, pastor, hoje o pastor Valdir, né? Eu falei, Valdir, vamos colocar uma ponte aqui. E como? Na época, nós começamos a cavar, mas falaram para mim, olha, o serviço de
de águas e esgoto aí, negócio de vias fluviais, vai travar vocês aí. E nós procuramos, então, um apoio de alguém que pudesse, assim, politicamente, nos apoiar. E eu fui levado ao gabinete do secretário de Viação de Obras, sei lá, agora nem lembro mais o que ele era, né? Chegado a Viana, né? E ele perguntou para mim, pastor, como é que o senhor vai se meter a fazer uma ponte? Você é engenheiro? Eu disse, não. E como é que você está fazendo? O que você está fazendo lá? Falei, olha, nós pensamos o seguinte, vamos fazer 4 pilares e cavamos, e nesses pilares dá para entrar uma geladeira doméstica quadrada ali em cada lugar. E como é que está aquilo lá? Eu falei assim, olha, nós cavamos até onde a picareta não entrou mais. E ele ficou assim, me olhando, eu falei assim, aí ele gritou, Luiz Paulo, vem cá escutar uma história de um pastor aqui. E o Luiz Paulo, esse que é deputado estadual hoje, né? Eu falei novamente com o Luiz Paulo, ele falou assim, olha, Luiz Paulo, amanhã tu vai lá ver essa loucura. E o Luiz Paulo, doutor Luiz Paulo, engenheiro Luiz Paulo e mais outro engenheiro chegaram lá, olharam, foram lá ver e pegaram aquele barro, apertaram na mão, o outro lá um olhou para a cara do outro assim, olhou o vértice do rio. E quem é o engenheiro? Quem é o pedreiro? Quem é o engenheiro? Eu botei para o Valdir. Não, ele é engenheiro, é pedreiro. Um olhou para o outro e falou assim, Dano, o que vai acontecer? O que vai sair aqui? Aí nós falamos como é que nós temos que fazer, e o resultado, para encurtar a história, está a ponte lá que passa caminhão carregado de pedra, passa ônibus, tudo. Amados, resultado das experiências. Como Neemias, lá no capítulo de número 2, Neemias capítulo de número 2, verso de número 17, Neemias coloca uma condição bem forte daquilo que vem a ser experiência. Capítulo 2, verso de número 17, Neemias declara o seguinte, ó. Então lhe disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém, assolada e todas as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como toda boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amado, é fantástico quando nós passamos dessa condição. É desafiador quando nós vamos avançando e vemos que essa base criada com aquilo que o desafio da continuidade nos projeta, que o profeta Isaías mostra da condição para o povo. Lá em Isaías 43, verso 10 e 13, Isaías 43, verso 10 e 13, o profeta Isaías coloca a seguinte narrativa. Isaías 43, do verso de número 10 ao verso de número 13, diz assim, vós sois as minhas testemunhas, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amados, nós olhamos que essa base para avançar, ela vai nos dar a sustentação. Ela vai mostrar a realidade de uma igreja batista da Urca, na rua Marechal Cantuária, com toda aquela condição que nós precisamos. Olhamos
que o desafio é a continuidade, além dele exigir uma percepção do objetivo, e que a base para avançar leva a descobertas maravilhosas. Paulo, falando à igreja em Tessalônica, no verso 5, ele diz o seguinte, coloca sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Amado, esse momento que nós estamos enfrentando, eu digo que nós nunca imaginávamos, um momento que mexe com a nossa estrutura, mas é um momento que ele nos mostra uma condição que nós precisamos perceber. Como eu vou avançar? Como eu vou dedicar minha vida? Qual é a forma que eu estou colocando? Eu vou ficar aguardando uma situação diferente para que eu possa me posicionar? Não, amado, é a hora de você assumir a responsabilidade. É a hora em que a visão ela começa a amadurecer. Eu fico imaginando a percepção, a visão da irmã Maria Manhães, da irmã Leni, né? Da irmã Anitta, da irmã Nilceia, quando olhavam lá do Instituto Benjamin, né? Aqueles momentos do Instituto Benjamin, os momentos que nós estamos atravessando agora. Por quê? Porque essa condição nos leva à descoberta maravilhosa. O desafio à continuidade nos leva à descoberta maravilhosa. E Paulo, colocando a condição da igreja, né? Da igreja de Tessalônica, quando lá no capítulo 3, no verso 19 a 20, Paulo coloca o seguinte, Paulo coloca capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, é aquilo que eu estou pulando demais aqui, capítulo de verso 19 a 20, Paulo coloca, capítulo 3, Paulo coloca no desafio, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos, dos maus, porque a fé não é de todos. Capítulo 3, verso de número 4, diz assim, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estás praticando coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. A marcha do desafio dessa descoberta maravilhosa. Olhando que essa descoberta é maravilhosa, nós olhamos no crescimento da igreja, né? Em Atos, capítulo de número 5, nós olhamos ali no verso de número 12, Atos, capítulo 5, muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pela mão dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas do restante ninguém ousava ajustar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Avanço da igreja, o crescimento da igreja, e leva a descoberta maravilhosa desde o Velho Testamento, desde a visão de Abraão, quando aceitou o desafio de deixar a sua parentela, de avançar, depois de oferecer seu filho para o sacrifício e sendo substituído pela mão do Senhor através daquele cordeiro, nós olhamos como a palavra de Josué no capítulo de número 3,
Josué, capítulo de número 3, verso de número 5, quando Josué, depois de todas aquelas experiências, né? Josué foi um camarada que participou de todo o desafio da continuidade com o povo de Israel. Ele seguiu com Moisés, ele seguiu ali acompanhando todas aquelas experiências até que ele foi colocado como aquele que iria liderar o povo. E no capítulo de número 3, verso de número 5, quando Josué disse ao povo, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amados, nós continuamos buscando essa condição que o Senhor fará maravilha no meio de nós. O Senhor fará maravilha lá na Urca. O Senhor mostrará um dia esse grande resultado. As descobertas maravilhosas que o Senhor vai colocar diante de nós pela nossa dedicação. Por isso eu desafio os irmãos a marcharem, eu desafio os irmãos a continuarem, eu desafio os irmãos a olharem com nitidez aquele lugar, como diz o pastor Maurício, que o Senhor está escolhendo para nós. Amém? Nós olhamos, amados, então, que o resultado das nossas experiências de fé, eles podem ser contados. E nós vamos olhar que a cada dia você pode ver aquilo que Deus tem colocado para nós. O futuro é traçado pelo Senhor. A caminhada é desafiadora, como em todas as decisões de nossa vida. Nada acontecerá sem uma tomada de posição. Só que na caminhada com o Senhor podemos afirmar que o amparo é certo. Os resultados certamente acontecerão. E eu falo com certeza. Quando eu estava escrevendo esse esboço, eu estava me lembrando da condição de quando mecânico, né, lá na Transportes Oriental, sentado naquele pneu e pensando naquilo que só ia fazer. E hoje, eu digo para os irmãos que o resultado da obra do Senhor foi tirar daquela condição e colocar numa, como diz o profeta, entre aqueles que participaram, colocando diante do Senhor as nossas experiências. Finalizando, eu digo que o Senhor que o Senhor vai colocar entre as pessoas, eu digo que o Senhor tem a maravilha para nós. Basta que nós avancemos e aguardemos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.